E esse primeiro depoimento do ex-ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, é um depoimento muito importante. Primeiro porque ele é a mula nesse escândalo. Foi ele que trouxe os presentes, os supostos presentes, que a essa altura não dá nem para a gente dizer que foi presente da Arábia Saudita, que o caso é tão... de um escracho tão grande que todo mundo que observa suspeita que aquilo é propina, é suborno e não propriamente um presente. Agora, o que se dizia na semana passada é que o ministro Bento Albuquerque estaria disposto, inclusive, a modificar aquela primeira versão que ele deu no desembarque, quando foi chamado, depois de passar pela alfândega, quando o seu assessor foi pilhado ali com aquelas joias de 16,5 milhões de reais, ele disse, não, isso é lá para a primeira-dama. Ele agora diria, ele refaria esta versão, já não vai implicar a primeira-dama, estaria disposto, inclusive, a aliviar a situação do próprio Bolsonaro. Agora, cada centímetro a menos que o Bento Albuquerque oferecer aos investigadores na direção do Bolsonaro ou da família Bolsonaro significará alguns metros de aprofundamento do seu próprio drama criminal, porque o Almirante não está bem nessa foto, Fabiola. Ele não está bem porque retornou à alfândega, foi informado de que aquelas joias que foram ali flagradas pelo raio-x estavam em situação ilegal, e ele não disse que havia um outro pacote. Esse pacote suspeita-se que estivesse na própria bagagem do Bento Albuquerque, e passou um presente destinado, objetos de luxo destinados ao Bolsonaro, avaliados aí em 400 mil reais, e o presidente se apropriou desses objetos como se fossem propriedade dele, e isso não pagou imposto de importação. É possível que o TCU, nesta semana, refaça aquela decisão liminar do ministro Augusto Nardes, que na semana passada disse que o Bolsonaro não poderia vender, não poderia utilizar esses mimos dos quais ele se apropriou, mas que ele poderia ser o fiel depositário. O plenário do TCU vai analisar nesta semana a decisão individual do ministro Nardes, e é possível que essa decisão seja reformada, que o Bolsonaro seja obrigado a devolver imediatamente esses objetos, porque o Estado é o fiel depositário e não aquele que se apropriou ilegalmente dos objetos, né? Então, esse depoimento, Fabíola, é aguardado com grande expectativa. E o ministro Bento, que tem esse nome, que se simboliza uma certa pureza, uma certa beatitude, né? Ele pode se complicar muito se ele realmente resolver proteger a família Bolsonaro. Ele tem razões monetárias para proteger, porque ele ainda hoje recebe lá mais de 30 mil reais por mês como membro do Conselho de Administração de Itaipu, uma boquinha que o governo Bolsonaro providenciou para ele, que o Lula está apressando o passo ali para retirá-lo dessa boquinha. Afora as vantagens que ele recebeu como oficial das Forças Armadas, que foram asseguradas por decreto do Bolsonaro, recebia salário acima do teto. Então, ele tem razões até monetárias para aliviar a barra do Bolsonaro. Mas se ele aliviar a barra do Bolsonaro, ele complica a sua própria situação, Fabíola.